olhar, né? Então, havendo um número legal, declaro aberta a sessão, em discussão ata da sessão anterior. Para aprovação, presidente. Para aprovação, senhor presidente. Declaro então aprovada. Vamos aqui temos aqui os processos retirados de mesa. O 119 da pauta, retirado de mesa, não é isso? Então, 119 da pauta, 0284-092-13.2022. Apelante Eduardo S. de Lima. Apelante e apelado Banco Itaú S.A. Relator, Sua Excelência, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Como eu já disse, retirado de mesa. Somente este, não é isso? Vamos tirar de pauta. Processo retirado de pauta. 38 da pauta, 062591154.2022. Agravante Unimed, Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada, e agravada Mariane Freitas Vasques. Relator, Sua Excelência, desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. Nós temos aqui em seguida os pedidos de sustentação oral. Antes, sustentação oral, nós temos um pedido de preferência. 32 da pauta, 005031389.2021, apelante J.SL. Apelada L.A.SL, representada por L. EAOIS. Relator desembargador Carlos Augusto Gomes Corrêa. O resultado do recurso, da apelação, é apelação conhecida e não provida nos termos do voto de Sua Excelência por unanimidade. Então, vamos aqui para... Conhecido e negado provimento, tá, presidente? Conhecido e não conhecido. Não, negado provimento. Isso. Não, só... Correto. Fiquei. Tá boa. Tá boa. Isso aqui tá à direita, isso aqui. Então, vamos aqui... Pauta 137, 0622863.2023. Gravante Nova Engenharia SPE 3 Limitada. Gravados por Ronaldo Hélio Najara Barros Fernandes Carneiro. Relator, Sua Excelência, desembargador. Aí no nome Silva Santos. Dispensa, Excelência. Excelentíssimos desembargadores, componentes dessa Egrégia Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, excelentíssimo representante do Ministério Público, servidores aqui presentes, colegas advogados, doutor relator, que encontra-se no sistema online, muito boa tarde a todos. Excelências, o caso em questão, eu serei bem objetivo nas minhas considerações, em razão de se tratar de um recurso que tem um componente eminentemente de direito a ser analisado por Vossas Excelências. Trata-se de um agravo de instrumento interposto por Novais Engenharia SPE 3 Limitada, em face dos agravados Ronaldo Wellington Carneiro e sua companheira. E esse agravo de instrumento ele foi interposto dos jogadores nos autos de um cumprimento provisório de sentença. Esse cumprimento provisório de sentença decorre de uma ação ordinária de rescisão contratual,
na qual se discutiu aquele tema já recorrente dos nossos tribunais sobre a rescisão do contrato e sobre devolução de valores oriundos dessa rescisão. No processo principal, doutos julgadores, houve a procedência parcial da ação com determinação de devolução de valores por parte da construtora Novaes Engenharia. Esta sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e o acórdão foi objeto de recurso especial. Atualmente, esse recurso especial encontra-se ainda pendente de apreciação pelo STJ, de forma que não houve o trânsito em julgado das decisões proferidas no processo de origem. A partir do momento da interposição do recurso especial, os autores da ação de origem ingressaram com pedido de cumprimento provisório de sentença e, por ocasião da impugnação à execução que foi apresentada no juízo de origem, a Novaes Engenharia ofertou como garantia daquele cumprimento provisório de sentença um seguro-garantia, nos termos como permite e possibilita a legislação processual, seguro esse baseado no valor da execução, com um acréscimo de 30%, tal qual reza e preceitua a legislação processual. E, quando do julgamento, excelências, da impugnação à execução, o juízo de origem e o julgamento da impugnação à execução é o objeto aqui do recurso de agravo de instrumento, foi a decisão que foi atacada, enfrentada pelo presente agravo de instrumento, restou rejeitada a impugnação e determinado por parte do juízo de origem a possibilidade de execução, a possibilidade de cumprimento de atos executórios. E no nosso entender, excelências, considerando, primeiro, que o processo de origem se refere a um cumprimento provisório de sentença, que ainda permanece com essa condição, haja vista que, até a presente data, encontram-se ainda pendentes de julgamento recursos apresentados junto ao STJ. Considerando que, nos autos do cumprimento provisório, foi ofertado pela empresa seguro-garantia, e nos termos do artigo 835, parágrafo 2º do CPC, o seguro-garantia, ele substitui para todos os efeitos a penhora em dinheiro, é que entende a agravante que, enquanto o cumprimento provisório de sentença não for convertido em cumprimento definitivo, esse seguro-garantia que foi ofertado no juízo de origem, ele é suficiente para manter suspensos os atos expropriatórios dos atos de execução. Mesmo porque, doutos julgadores, à luz das disposições relacionadas ao cumprimento provisório de sentença, a parte credora, ela pode praticar os atos de penhora, mas não podem ser praticados atos expropriatórios de eventuais bens penhorados, obviamente salvo as exceções lá previstas dos dispositivos legais, de forma que, no caso em questão, a apresentação do seguro-garantia, por si só, já é, ou já seria, no nosso entender, o limite dos atos de penhora a serem praticados. Razão pela qual o aceite desse seguro evitaria que a Novaes Engenharia sofresse outros atos de penhora, como, por exemplo, uma penhora online, num momento, numa fase processual, ainda de cumprimento provisório de sentença, com julgamento de recurso pendente. Por óbvio que, uma vez julgados os recursos pendentes de apreciação pelo STJ e sendo o cumprimento provisório convertido em cumprimento definitivo, a execução tem que seguir e
esse eventual seguro garantia aceito ser convertido em dinheiro para fins dos pagamentos daquilo que efetivamente restará decidido em decisão transitada em julgado. Então, apenas assim, excelências, a nossa resignação com a apresentação do presente recurso de agravo de instrumento e minha presença nessa tribuna seria tão somente para obter a tutela jurisdicional de atribuição de efeito suspensivo para que o cumprimento provisório de sentença permanecesse suspenso, aguardando o julgamento definitivo e o trânsito em julgado da ação principal, sendo admitido a penhora realizada através da apresentação do seguro-garantia que for apresentado no tempo e modo previsto na legislação pela empresa agravante. É o que se espera aqui de Vossas Excelências, é a apreciação dessa questão que entendemos ser eminentemente de direito quanto ao aceite desse seguro-garantia como suficiente para a suspensão do cumprimento provisório de sentença até a sua conversão em cumprimento definitivo. Eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, é o que se requer. Pois não, doutor. Embargador Raimundo Nonato, Vossa Excelência, o relator. Vossa Excelência tem a palavra, embargador Raimundo Nonato. Está me ouvindo? Boa tarde, Excelência Presidente da nossa egrégia primeira Câmara de Direito Privado. Boa tarde. Esse processo eu já havia dito para a nossa querida secretária da Câmara que iria pedir para retirar não mais de mesa, mas sim de pauta. Ele vai ser republicado. Eu estava pensando que fosse esse pedido de sustentação oral fosse em relação ao desembargador Carlos Augusto, né, como relator. Mas eu já mandei 2 vezes para ela, para a Lia, dizendo que esse processo não vai para hoje. E a primeira vez, na sessão passada, eu pedi para retirar de mesa. E hoje, como eu já consultei aqui o regimento interno, o caso, se retirar pela segunda vez, então vai ter que ser republicado. Então, nós teríamos poupado aí até o tempo do nobre advogado, mas eu retiro de mesa e vai ser republicado. A Lia parece que não viu a minha mensagem. De pauta, né? Então, o processo é retirado de pauta, julgamento suspenso. Exatamente. Silva Santos, aceitando o seu julgamento, agravo de instrumento conhecido e provido nos termos do voto do excelência relator. É o 69 da pauta 005-5216-86-2009. Eu vou repetir porque estava desligado o microfone. Então, 69 da pauta 005-5216-86.2009, agravante Banco do Brasil S.A. e agravados Jorge Antônio Costa Lopes de Souza e outros. Eu sou o relator, Emanuel Leite Albuquerque. Como é que está aí? Doutora Bianca.
Doutora Bianca, Vossa Excelência sabe que pelo sistema provisório já se tem o resultado, né, do recurso, muito embora que a definição mesmo é aqui. Tá certo? E está, no caso pautado aqui, está favorável à constituinte ou constituinte de Vossa Excelência, né? É conhecido e não provido, né? Então, Vossa Excelência dispensa o relatório, como também a sustentação oral, não é isso? Então, passa a anunciar o julgamento. Agravo interno conhecido e desprovido nos termos do voto do relator. Vamos aqui para o seguinte, vai ser a mesma coisa, não? Vamos aqui o 18 da pauta, 010311095.2018. Apelante A.M.C.L. Apelado ACM. O relator, Sua Excelência, embaixador Raimundo Nonato Silva Santos. Quem pediu a... Doutora Maria Imaculada, né? Não, então... certo. Então, a doutora Marcele Leite Rentroia. Doutora Marcela, Vossa Excelência está convidada a apresentar a sua sustentação oral. Doutora Marcela, veja aí se... Marcela ou Marcele? Marcele, inclusive com 2 L's aqui. Doutora Marcele? Cibele. Mais uma vez, convidando a doutora Marcele Leite Rentroia. Então, com a ausência da doutora Marcele, vamos daí apenas anunciar o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e desprovida nos termos do voto de Sua Excelência desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Eu já vi. Boa tarde, presidente, mais uma vez. Boa tarde a todos. Eu estou localizando o processo aqui. Só um minutinho, presidente, por favor. O número do processo, presidente, qual é o número? O desembargador Raimundo Nonato, Pois não. da pauta, eu já anunciei o resultado do julgamento, porque a doutora Marcele, que representa o apelado, não está presente. Ela foi anunciada. Então, o número do processo 010-3210-95.2018 e o resultado é conhecido e não provido nos termos do voto de Sua Excelência desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Temos aqui o seguinte, que é da relatoria. Certo. Então, nós temos aqui o 129 da pauta e o 130, os dois, um agravo de instrumento, outro agravo interno, são da relatoria de Sua Excelência, desembargador Raimundo Nonato. Eu vou anunciar aqui o primeiro. Pois não. 062-4254-43.2023. Agravante Y.EN da S, representado por LP de NA. E a agravada H.AM limitada. Então, tem pedido de sustentação oral, quem é? Como é que tá? O senhor pode repetir o número do desembargador Albuquerque, presidente? O número desse processo? É o 129 da pauta, desembargador. 129.
Qual o número dele? 062 4254 43. 54. Doutora Cibele, Vossa Excelência pediu sustentação oral, não é isso? Nesse processo que eu acabei de anunciar, Vossa Excelência pediu sustentação oral? Então a senhora pode se dirigir aí, viu? A senhora dispensa a leitura do relatório? Relatório? Então, eu passo a palavra à Sua Excelência Embargador Raimundo Nonato, para a leitura do relatório. Está me ouvindo, desembargador? Estou ouvindo, é porque eu estou tentando localizar aqui o número do processo. Mas não tem pressa não, desembargador. É o 129, o número é 0062 42 54, dígito 43, 2023. 43, 2023, né? É. O dígito é o 43. 43. Só um momentinho. 062 42 54. Olhe pela pauta, 129. Mas não tem pressa, viu? Vossa Excelência... Pois não, presidente, eu só localizando aqui o 43, aqui o dígito 43. Excelência, é... Pronto, eu já localizei. O 062 24 254 43 2023. É o 129. Já localizei, presidente. Eu vou... A doutora, então, deseja que se faça a leitura do relatório, não é isso? Perfeito, perfeito. Ok, presidente. Trata-se de recurso de agravo de instrumento deposto por Yuri Erison Noronha da Silva, representado por sua genitora, Liciane Pinheiro de Noronha Araújo, contra a decisão proferida pelo juiz da 26ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência juizada em desfavor da Apvida, assistência médica. A juíza singular indeferiu a tutela provisória requerida na exordial. Afirma que, diante do caso clínico apresentado, o recorrente necessitou iniciar com urgência tratamento contínuo por tempo indeterminado, sendo sugerido pela profissional que o acompanha a realização de tratamento intensivo com a participação de uma equipe multidisciplinar integrada com expertise em reabilitação infantil, a saber, fonoaudióloga, com especialidade de linguagem infantil, mínimo 2 vezes por semana, de 1 a 2 vezes por semana, terapeuta ocupacional, mínimo de 1 vez por semana, por tempo determinado, psicólogo infantil, mínimo de 1 vez por semana, por tempo determinado, fisioterapia motora, com especialidade em Bobite e Baby Bobite, 3 vezes por semana, por tempo indeterminado. Aponta que a clínica Espaço Estímulo oferece ao recorrente acesso aos profissionais e terapias de que necessita para que tenha seu melhor desenvolvimento, sobretudo porque o menor iniciou o tratamento com a referida médica
neurologista, que já conhece o caso do infante e a quem o menor já está habituado. No mais, ressalta que o plano é de saúde Apvida ofertou ao recorrente apenas uma terapia semanal, com duração de 20 e 25 minutos, e que o serviço de assistência fornecido pelo promovido, recorrido, não disponibiliza tratamento necessário ao correto desenvolvimento do menor. Ela defende que seja possível o atendimento em clínica descredenciada, desde que demonstrada a urgência, né? Como ocorreu na espécie, ou falta de capacidade do corpo médico, à luz do artigo 4º da Resolução Normativa 259 da ANS, a ANS. Requereu a tutela de urgência para determinar que a promovida autorize em 24 horas o custeio integral das despesas. O relatório, a Procuradoria foi ouvida e foi pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, a fim de que a decisão vergastada seja mantida. Esse é o relatório. É o relatório. Agora, eu vou passar a palavra à doutora. Vossa Excelência concluiu o relatório, né? Pronto, presidente, já concluiu o relatório. Então, passa a palavra à doutora Cibele Vieira Ferreira. Vossa Excelência tem 15 minutos, doutora Obrigada. Cibele. Gostaria de iniciar. Posso falar? Me escutam bem? Muito bem, doutora. Obrigada. Fique bem à vontade, viu? Obrigada. Eu gostaria de iniciar saudando a todos na presença do ilustre relator Raimundo. E realmente, nesse caso, o que é mais importante... Tá ligada? Ah, o microfone? Tá ligado? Ah, tá. Nesse caso, existem dois pontos que são muito importantes da gente observar, que é realmente a necessidade do tratamento por essa criança, o que resta amplamente comprovado nos autos, uma vez que tem os laudos comprovando que é uma criança, o agravante no caso, tem 4 anos, tem laudo nos autos do processo originário, comprovando que essa criança foi diagnosticada com TDAH e sinais de alerta para autismo. Então, assim, gente, a necessidade de tratamento por essa criança é urgentíssima. E não tendo o tratamento de forma premente, de forma sendo realizado de forma imediata, essa criança vai ter resquícios para o resto da vida. Então, por isso essa urgência em ser iniciado esse tratamento. Então, assim, o primeiro ponto, que é realmente muito essencial que seja verificado essa necessidade do tratamento da criança e a necessidade da urgência em ser realizado esse tratamento, o que resta amplamente comprovado nos autos. A segunda hipótese que é importante que a gente verifique nesse caso é que a Apvida tem a obrigação, sim, de fornecer o tratamento que o cliente necessita, certo? E que, no caso, a Apvida não demonstra que foi fornecido esse tratamento. E, assim, além de não demonstrar, ela também não forneceu esse tratamento. A Apvida, que no caso é agravada, no caso era o plano de saúde que o agravante possuía, ela fornecia tratamentos que não eram capazes de suprir a necessidade daquele agravante. Então, assim, esses são pontos que são, assim, o mais importante que a gente tem que avaliar nesse caso. A obrigatoriedade daquele plano de saúde de oferecer o tratamento que o cliente dela precisa, o que não estava ocorrendo no caso, a necessidade, a urgência daquela criança, que no caso é o agravante, de receber aquele tratamento, sob o risco de ter sequelas para o resto da vida. Existem, inclusive, diversos julgados que, em casos similares, porque, infelizmente, existem diversas ações similares contra planos de saúde, no mesmo sentido,
que entendem pela concessão de tutelas realmente em virtude de verificar essas sequelas. E o que muitas vezes é ponderado é o seguinte: em sendo concedida essa tutela, ainda que a empresa tivesse razão, o dano seria econômico para a empresa. Então, se porventura a empresa tivesse razão, lá na frente, no processo, a gente veria que a empresa teria tido um dano econômico. Mas se porventura a situação for o contrário, o cliente tinha razão, o paciente tinha razão, e essa tutela não for concedida, é um dano muito além do econômico. É um dano irreversível, porque vai ser um cliente, nesse caso, uma criança de 4 anos, que vai ter sequelas para o resto da vida. Existem diversos estudos médicos que, principalmente nesse caso de TDAH, de autismo, porque ele tem sinais de alerta para autismo, que quanto antes o tratamento for iniciado, melhor. Então, são esses pontos que são mais importantes. E, assim, secundariamente, gostaria também de apontar que um ponto que influenciou muito na decisão do juízo foi a questão de entender que não restou comprovado direito, até porque a Apvida juntou um arcabouço probatório imenso. Sendo que, dentre essa documentação que a Apvida juntou, tinham documentos que, assim, inclusive, corroboravam com o que a gente está alegando. Nesses documentos que a Apvida juntava, estava lá os 25 minutos que a gente está dizendo que eram as terapias que a criança disse que fazia. Terapia essa que não é o que a criança precisa, é insuficiente no caso concreto. Da mesma forma, a Apvida junta aos autos diversos documentos apócrifos, que a gente não sabe nem quem emitiu aquele documento, não sabe qual a validade daquele documento. Junta documentos que constam horários absurdos para o tratamento, para qualquer tratamento assim de qualquer pessoa, principalmente de uma criança, porque constam horários de 10 horas da noite, de até 6 horas da manhã, não me recordo assim de cabeça, mas são horários absurdos. Então, assim, que não possuem validade nenhuma. Creio que talvez numa tutela, assim, não tenha tido uma análise tão acurada por não ser o momento adequado, mas ela junta, assim, realmente diversos documentos, inclusive, creio eu, com o intuito de ludibriar os outros julgadores, né? Então, assim, realmente, o que a gente busca demonstrar é a necessidade do agravante desse tratamento, a obrigatoriedade da agravada de fornecer esse tratamento e a insuficiência do tratamento que está sendo fornecido, que ela alega ter fornecido, que não foi fornecido no caso concreto. Então, realmente é isso que a gente busca trazer aqui. Agradeço demais o tempo e a atenção de Vossas Excelências. Pois não, doutora Cibele. Prezado Dimardo Raimundo Nonato Silva Santos, relator, Vossa Excelência, a palavra. Pois não, presidente. Presidente, parabenizando a doutora advogada, que fez a sua brilhante sustentação oral. Esse acórdão já foi disponibilizado, já foi votado de maneira antecipada, a votação provisória. Então, para a gente ser bem objetivo, eu vou aqui ler a ementa. Né? A ementa é a seguinte, senhor presidente: trata-se de agravo de instrumento, ação de obrigação de fazer, plano de saúde, criança diagnosticada com autismo, não comprovação prima facie de ausência ou inexistência de prestador credenciado apto a desenvolver o tratamento solicitado pelo médico que acompanha o infante. Necessário aguardar a fase de instrução, decisão mantida, recurso conhecido e não provido em conformidade com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. É esse, senhor presidente, o meu voto.
este, não? Pois não, desembargador. Só um minutinho. Eu estava no outro aqui. É o 129? Mas está aqui, 129. Será que eu estava aberto em outro aqui? Ah, não. Esse é o 129, é o 062-4254. Esse é o 130, não, da pauta? É este mesmo. 062, 42, 54, traz 43. É um agravamento, é um autismo. agravamento. Mas por que estava difícil? Eu não encontrei. Por que estava... Não, está aqui. É porque eu estava no 129. Por que estava... Então, eu passo a apresentar o meu voto. Na verdade, não há uma decisão aqui do relatório do médico de que essa criança esteja com autismo. É apenas há um indício. Não há, como diz aqui o próprio relator, não há comprovação, prima facie, de ausência ou inexistência de prestador credenciado. Então, eu mantenho o meu voto já lançado o sistema provisório e passo a palavra ao desembargador Zé Ricardo Vidal Patrocínio. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu deixo registrado meus cumprimentos à nobre advogada, a doutora Cibele Vieira Ferreira, que de forma bastante incisiva fez a defesa do seu constituinte. No entanto, doutora Cibele, eu não comungo com o mesmo entendimento de Vossa Excelência e contextualizo, desembargador Carlos, desembargador Emanuel, eminente relator, aduzindo que o cerne da controvérsia aqui é saber se a operadora de plano de saúde deve custear ou não tratamento fora da rede credenciada. Porque o que foi pleiteado pela agravante é um tratamento fora da rede credenciada, de maneira que nós todos sabemos, temos conhecimento, de que a lei dos planos de saúde e os próprios contratos dessa natureza prevêem que o serviço deve ser prestado perante a rede credenciada das operadoras de plano de saúde, sendo o tratamento fora da rede credenciada restrito a situações muito excepcionais. E, como bem ressaltou o eminente relator, nos autos não há a comprovação de que inexista dentro da rede credenciada o oferecimento deste tratamento que está sendo pleiteado pelo agravante. Isso é uma coisa, pelo menos prima facie, que deve ser demonstrada no curso do processo perante o primeiro grau. De maneira que, na situação concreta, o que nós podemos assegurar é que a operadora de plano de saúde só está obrigada a custear tratamento dentro da rede credenciada. E, no caso aqui, não há nenhum elemento de convicção no sentido de que esse tratamento não esteja disponível para o agravante dentro da rede credenciada e muito menos que haja uma situação excepcional que possa autorizar que esse serviço seja prestado fora da rede credenciada. De maneira que, mantendo o meu voto provisório, acompanho a douta relatoria, senhor presidente. Parabenizando a doutora Cibele. Na verdade, o núcleo da questão aqui
não é que a criança não tem autismo, não haja essa comprovação. É que a pretensão aqui seria, como acabou de se referir também o desembargador José Ricardo, o tratamento que seja fora da rede credenciada, né? Portanto, eu já acompanhei o voto de Sua Excelência Relator, ratifico e passo a anunciar o julgamento. Agravo de instrumento conhecido e não provido nos termos do voto de Sua Excelência, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. E temos aqui o 130. Obrigada. É o agravo interno. Perfeito. 062, 4254, dígito 43.2023. Agravante Y.EN da S, representado por LP de NA. Agravada A.AM limitada. Embargador Raimundo Nonato Silva Santos é o relator. Eu passo, então, a anunciar o julgamento. Agravo interno prejudicado, nos termos de Vossa Excelência, o relator. Nós temos aqui, agora, da relatoria de Sua Excelência, embargador José Ricardo Vidal Patrocínio, na pauta 106, 064037668, agravante Flávio Bezerra de Oliveira, e agravado J. Alves Magno, empreendimento imobiliários. Relator, como eu falei, embargador José Ricardo Vidal Patrocínio, pediu a sustentação oral, doutor Lucas Anderson Cabral da Costa. Doutor Lucas. Então, passa a anunciar o julgamento, até porque está favorável ao cliente dele. Agravo de instrumento conhecido e provido, nos termos de voto de Sua Excelência, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Vamos aqui para o 43 da pauta, da relatoria de Sua Excelência, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, 062.1186.85.2023. Agravantes, CSBR e ALR de O.N, representado por CSBR. Agravado FP de O. Como eu já disse, o relator desembargador Carlos Augusto Gomes Correia e o advogado doutor Evanes Carlos Fernando de Araújo. Doutor Evanes. Veja se ele se encontra aí fora, por gentileza. É virtual. Veja aí, veja se ele está. Volto a convidar o doutor Evanes Carlos Fernando de Araújo para apresentar a sustentação oral. Então, com a ausência do doutor, eu passo a anunciar o julgamento, agravo de instrumento conhecido e não provido, nos termos do voto de Sua Excelência, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Vamos aqui para o 55. Processo 020065047. Apelante, Companhia Energética do Ceará, Enel, e apelado Francisco Bernardo da Silva. Relator, como eu já falei, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, e advogado, são os dois, é o segundo, doutor André de Amaral Tavares. Está presente, doutor André? Presente, Excelência. Consegue me ouvir? Estou ouvindo bem. Cabe as duas perguntas aí. Cabe as duas perguntas. Doutor André do Amaral. Vossa Excelência tem conhecimento
do julgamento antecipado, né, da votação antecipada, embora não seja definitiva pelo sistema provisório. Você não está me ouvindo? Eu não tive acesso ao resultado. O resultado aqui do recurso está favorável ao apelado, que é o constituinte do senhor. Vossa Excelência dispensa o relatório e também a sustentação oral? Perfeitamente. Passo, então, a anunciar o julgamento. A apelação conhecida e não provida nos termos do voto de Sua Excelência, o relator de desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. É rejeitar as preliminares. Apenas complementando. Obrigado, Excelência. Pois não, doutor. Um abraço. Muito obrigado. Vamos aqui para o 19. Sequência de 3071-8104.2019. Apelante Fernanda Maria Silva. Apelada Unimed do Cariri, Cooperativa de Trabalho Médico Limitada. Relator, Sua Excelência desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Eu estou falando rápido, mas estão me ouvindo. Não dá para compreender, não dá? Então, o advogado aqui, o Paulo. Paulo, Excelência, boa tarde. Pesado, Gugel e É o número 20, senhor presidente, da pauta. 19, embargador. 19. 0007. Só um momentinho. É o 19, já localizei. Na sequência 30757837-2022. É isso? Não, é 8104, é o 19. É o 19, é o 063-7578? Não. Vamos lá. Sequência de 3 zeros, 71. 3 zeros. 71, 81, 04. É o 19. É esse mesmo. Ok, já localizei aqui, presidente. Pois não. É uma sequência de 30718104-2019. Apelante Fernanda Maria Silva, apelado à Unimed do Cariri. É isso? Pronto, perfeito. O nobre advogado, senhor presidente, ele vai fazer o pedido de sustentação por quem? Pela parte apelante ou a parte apelada? Pelo apelante. Aí vai só pelo apelante. Só para saber se ele dispensa a leitura do relatório. Dispenso sim, Excelência. Eu devolvo a palavra à presidência. Pois não. Então, Vossa Excelência, em prazo de 15 minutos, doutor. Obrigado. Excelentíssimos senhores, juízes e embargadores, componentes desta Câmara de Direito Privado, excelentíssimo senhora representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, senhores servidores, colegas advogados, aí presentes e também presentes aqui, digamos, no mundo virtual. A todos uma boa tarde. Bem, de início, já percebo que se estou aqui falando para Vossas Excelências é porque na pré-análise não fui bem sucedido no convencimento das razões escritas que apresentei no apelo. Já que não há advogado inscrito pela parte apelada, estou sozinho aqui na sustentação oral por esse processo. Caso fosse favorável, teria me avisado de que não haveria a necessidade da sustentação oral, o que, obviamente, eu dispensaria. Então, se estou aqui, é porque, aparentemente, as minhas razões não trouxeram convencimento de Vossas Excelências. A minha missão é ainda maior, porque eu quero convencer Vossas Excelências do contrário, seja com relação à relatoria do processo, seja com relação aos demais embargadores do seu voto. Apesar do relatório, já constitucionalizado, ser bastante objetivo e explicativo sobre o que é a essência desse processo, peço a atenção de Vossas Excelências a um pequeno resumo dessa demanda. A minha constituinte, a senhora Fernanda Maria Silva, nos contratou, uma vez que diagnosticada com espondioliartrite periférica, síndrome miodical, fascite planar e neuroma de morte, certo?
onde foi, dentre outros tratamentos, prescrita a submissão, a reeducação por postura global, conhecida pela sigla RPG, para fortalecimento da musculatura e, sobretudo, da alívio dos seus sintomas. As folhas 12, consta o laudo médico, em que, abre aspas, diz: a não realização acarreta em dor crônica. Uma vez procurado o escritório, nós sempre solicitamos diretamente ao operador, quando o cliente já não leva uma negativa formal, porque não raras vezes a operadora de saúde nega por algum meio de comunicação, às vezes por telefone, por um motivo, e quando a gente pede uma formalização, ela apresenta um outro motivo. Não costuma ser o caso da Unimed Cariri, pelo menos. Mas, de toda sorte, nós apresentamos um pedido e a Unimed negou sobre, posso até dizer, o clichê de dizer que o RPG não estava categoricamente enunciado no rol da ANS. Na época, 2019, inclusive, a jurisprudência pacífica, hoje é lei, de que esse rol ele é meramente exemplificativo e não restritivo, tampouco exaustivo com relação ao rol dos procedimentos. Até porque as hipóteses de tratamento para a medicina, a saúde, de uma maneira geral, ele jamais poderia se encerrar numa lista, ainda que ela fosse por dezenas e dezenas de páginas. Né? Ela evolui constantemente. Novas terapias, novos procedimentos, curas surgem a cada dia, o que é um fator extremamente positivo. Mas, enfim, foi feita a negativa sobre o palio, né, da ausência de registro na ANS, do seu rol, por isso foi procurada a justiça. Lá, em primeira instância, o magistrado reconheceu ser devida, seja com relação à concessão da medida, seja na confirmando através da sentença a cobertura do procedimento, todavia entendeu que o caso não era passível de indenização por danos morais. Bem, senhores jogadores, me perdoe a redundância, mas o relatório médico, um laudo, diz expressamente dor crônica. A palavra crônica significa dizer algo de um desenvolvimento lento, de longa duração, que se repete infinitamente, permanentemente. Esse é o conceito de crônico lá no dicionário. Ou seja, a paciente, usuária dessa operadora de saúde, estava sentindo dores intermináveis, que abalam, que machucam, que agridem não apenas o seu organismo, mas o seu discernimento, a sua percepção com relação às coisas. Mas não é apenas por isso, não é apenas por esse sentimento, essa diminuição da autoestima, essa afetação direta a qualquer controle para qualquer pessoa, mas, essencialmente, devemos observar a necessidade de aplicação da responsabilidade civil sob o viés pedagógico da operadora de saúde. Hoje cedo, queria compartilhar com Vossas Excelências, eu acompanhei um cliente no depoimento, aqui perante o autoritário policial, e o escrivão muito gentil e educado, quando pediu a qualificação para que constasse o meu nome no final do depoimento, eu disse o número da minha OAB, e ele disse, eita, das antigas, não é? E eu nunca tinha percebido isso, até hoje. Eu já não estou no escritório, eu já estou aqui de home office, já estou em casa. E vindo para aqui, eu fiquei pensando, das antigas, dirigindo o carro. Eu disse, será possível? Eu era tão novo até um dia desse. Eu já tenho 19 anos de inscrição na ordem. Mas eu, revisando aqui esse processo para a sustentação oral de hoje, eu acho que eu sou das antigas mesmo. Porque quando eu comecei a advogar, e desde o princípio da minha advocacia, que me especializei em direito médico, eu já demando contra operadoras de saúde. Sempre. Talvez até alguém aí do tribunal, algum servidor, lembre de algum processo meu com relação a planos de saúde. E eu lembro que lá no início, a operadora de saúde ela tinha preocupação com o judiciário. Porque hoje ela não tem tanto assim. Hoje não há, necessariamente, não era para ter um temor, mas até mesmo um respeito a um processo judicial, o que ele significa. Você ter um cliente seu, um usuário seu, entre vocês dois existir um litígio, isso é algo grave, mas para as operadoras de saúde não tem sido mais. Por quê? Simplesmente vale a pena. Compensa. Por si só, as negativas de tratamento, até simples, como é o tratamento de não é uma cirurgia de alto custo, não é uma medicação de valor elevado, é um tratamento RPG.
mas que aliviaria dores intensas e crônicas. Então, nesse caso, muitas pessoas sequer querem se dispor com o seu plano de saúde, querem ter o aborrecimento de ter que bater a porta do judiciário, porque o judiciário é uma via de exceção. Ninguém vai para o judiciário feliz, não. Ninguém bate a porta do escritório de advocacia feliz, não. Pode colocar o melhor café do planeta. Pode receber seu cliente nos braços. E ele não está lá feliz, não. Porque eu sempre digo quando eu converso com os meus colegas do escritório, fora do escritório, eu digo, nós só tratamos de tragédias, de problemas. De problemas. Ninguém chega lá no meu escritório, doutor Paulo, eu estou aqui porque aconteceu uma coisa muito boa. Não, só se ele tiver sido mencionado no testamento. Poucas hipóteses que a pessoa vai chegar feliz no escritório do advogado e chega com um problema. Ou seja, há toda uma via crucis que ele tem que enfrentar para conseguir aquilo que a operadora de saúde já sabia ser direito do paciente. Mas compensa porque algumas pessoas já evitam. Algumas pessoas vendem um bem, sacrificam a sua renda mensal, cortam aquilo, faz aquilo ali, dá um jeito. Não, mas eu vou pagar. Eu vou pagar, tá bom. Então, esse universo aí já compensou. E as pessoas que ainda assim desafiam, porque sabem que é justo o seu tratamento, enfrentam um processo terrível, porque há uma ansiedade muito grande quando se fala em saúde. Se há para o próprio advogado, quando a gente faz um pedido, por exemplo, de uma pessoa que está à mercê de uma cirurgia, a família liga, a família chora, o advogado ele não pode ser indiferente à situação, mexe. Imagine só, senhores jogadores, com relação ao usuário de um plano que confiou no plano o tratamento da sua saúde. Porque sabia que, infelizmente, aqui no nosso país, você não pode confiar no SUS ainda. Quem sabe no futuro melhor. Mas, de toda sorte, essa pessoa, ela teve todo esse desafio, teve tudo isso. E para a operadora de saúde, qual é o custo disso? Absolutamente nada. Ela já tem sua equipe jurídica. Hoje em dia, é também um fator positivo, mas devo mencionar aqui a virtualização dos processos, a modernização da tramitação, faz com que os custos para a defesa caiam drasticamente. Antigamente, os escritórios das grandes operadoras sequer viviam aqui na região do Cariri. Era sempre de Fortaleza para lá, né? De São Paulo, Brasília. Então, eles tinham muita preocupação, porque tinham que deslocar seus advogados em viagens por voos caros, ou contratar, eventualmente, advogados lá nas comarcas, para que fizessem audiência, acompanhassem o processo. Hoje não tem mais nada disso. Eu estou aqui me dirigindo a Vossas Excelências. Eu não paguei passagem, não fiz nada. Isso é um fator positivo, mas influencia, sim, na apreciação que as operadoras de saúde têm com relação à demanda judicial. Então, no final das contas, eu nego esse procedimento, sabendo que ele é devido, sabendo que aquele usuário merece esse tratamento. Por quê? Porque, no final das contas, eu só vou dar o que eu já deveria ter dado. E eu ainda posso correr o risco dessa pessoa desistir no meio do processo. Eu posso correr o risco dessa pessoa, um juiz, por exemplo, demorar para dar essa medida. Tudo isso são fatores que convencem a operadora de saúde de que vale a pena ligar, mesmo sabendo de uma decisão corrente da justiça, mesmo sabendo por quê. Sem a indenização, que é aí onde está o caráter pedagógico, sem essa sanção, posso dizer assim, com relação a cada caso, não há um convencimento, não há uma mudança de comportamento. O judiciário ele não tem que se preocupar em fazer justiça apenas a cada caso. Ele tem que se preocupar em dar um exemplo para que outros casos sequer aconteçam. A operadora de saúde que recebe uma reprimenda, que bate lá no seu orçamento porque teve que indenizar, porque negou injustamente, ela vai pensar, ela vai refletir, ela vai fazer uma reunião com o seu conselho e vai dizer: essas negativas estão custando caro, não vale mais a pena. Aí o judiciário ganha duas vezes. Ele ganha porque ele fez justiça no processo. E ele ganha também porque a sociedade é beneficiada com essa mudança de comportamento. Então, senhores julgadores, peço a Vossas Excelências, ao senhor desembargador relator, se convencido agora, retire o processo e reavalie o que significa o sentimento da minha constituinte pela dor e também com relação ao caráter pedagógico que deve envolver a responsabilidade civil. Aos demais embargadores, peço que, já que não são relatores do processo, que peçam vista e reavaliem essa situação. Porque amanhã, senhores julgadores, mais e mais processos baterão na justiça, porque para o operador de saúde, me perdoem mais uma vez a redundância, simplesmente vale a pena.
Portanto, encerrando aqui minha sustentação oral, agradecendo a atenção de Vossa Excelência, pedindo desculpa por qualquer excesso, mas peço o indivíduo provimento a esse apelo, garantindo a indenização justa e necessária e pedagógica a este caso. Muito obrigado e desejo, no seguimento dessa sessão, bons julgamentos. Obrigado. Obrigado, doutor. Então, passa a palavra a Sua Excelência, o relator de desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Pois não, senhor presidente, eu agradeço aí, parabenizo o doutor Paulo, nosso advogado aí da nossa região do Cariri, Juazeiro. Agradeço aí, parabenizando pela sua bela sustentação. E, senhor presidente, como nós já votamos antecipadamente, eu vou fazer aqui a leitura da ementa, certo? A ementa. Apelação civil. A ação ordinária de preceito combinatório à cobertura de tratamento de saúde acumulado com ressarcimento de valores, acumulado ainda com indenização por danos morais, negativo em dívida de tratamento, parcial procedência do pleito exordial, insurgência da parte autora, interpretação desfavorável aos interesses da consumidora, que por si só não configura danos morais indenizáveis, precedentes do STJ e do próprio TJCE. Artigo... A autora não logrou, ao meu ver, a autora não logrou êxito em provar o fato constitutivo do seu direito. Artigo 373, inciso 1 do CPC, sentença mantida, recurso conhecido e não provido. É esse o meu voto, senhor presidente. E aqui na parte dispositiva, nós acrescentamos aqui o seguinte: diante do exposto, com base nas razões fáticas e jurídicas explicitadas, conheço o recurso de apelação para negar o provimento. Aí a parte parcial. Majoro a condenação em honorário para o valor de R$ 1.600, tratando-se de apelante de beneficiária já da justiça gratuita. As obrigações sucumbenciais ficarão sob a condição suspensiva de exigibilidade. É o voto, senhor presidente, de mais colegas. Parabéns, doutor Paulo, pela sua sustentação oral. Tem 19 anos aí de experiência, né? Está no nosso Cariri. Eu não sou daí, mas tem um título de cidadão, viu? Passa até a ser daí, É né? a mesma coisa, né, presidente? Sou Vossa casado Excelência é Crateús, né? Crateús. Inclusive, quando eu era de primeiro grau, o tribunal me mandou para Crateús achando que eu era do Cariri. Na terceira entrância, né? Então lamentavelmente, já há decisões do STJ nesse sentido, que nesses casos de negativa ilegítima, só há condenação de danos morais se houver esse agravamento por influenciar no sentimento da pessoa, né? Na dor, abalo psicológico, né? Não havendo, que são inclusive, condições para uma das condições para a condenação em dano moral. Certo? Então, acompanhando, alinhado ao pensamento do STJ, né? A questão da comprovação de ofensa à honra, imagem ou qualquer direito de personalidade da autora, eu mantenho o meu voto já lançado no sistema provisório e passo a palavra à Sua Excelência, o desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Muito obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, eu cumprimento o nobre causídico, o doutor Paulo Giorgio, mas, no entanto, eu adianto que não comungo do entendimento do representante da apelante. Inclusive, devo anotar que o desembargador Raimundo Nonato, no seu judicioso voto, ele traz, no fortalecimento de sua argumentação, dois acórdãos da minha relatoria que caminham exatamente na mesma linha de pensamento. Ou seja, que a mera interpretação
contratual desfavorável aos interesses da consumidora, por si só, não se traduzem em reparação por dano moral, sobretudo quando é evidenciado que não houve agravamento algum decorrente dessa negativa em relação às condições de saúde da usuária de plano de saúde, senhor presidente. Então, com essas considerações, mantendo a mesma linha de coerência já externada em muitos outros julgados da minha relatoria que caminham nessa linha de entendimento, eu ratifico o meu voto provisório lançado no sistema processual eletrônico e acompanho a douta relatoria. Vai sem sinal. Aguardar um pouco. Não estava constando, voltou agora. Pelo menos dá, tá? Então, eu passo a anunciar o resultado do julgamento. Apelação cível conhecida e não provida nos termos do voto de Sua Excelência, o relator, senador Raimundo Nonato Silva Santos. Passo agora a pauta 91, 0050460, dígito 04/2021. Apelante, Banco Itaú Consignado S.A. e apelante, Banco Itaú, e a apelada Francisca Vitoriana de Paulo. A advogada da apelante, sua sustentação oral, doutora Alana Almeida Melo. Minha Excelência, boa tarde. Doutora Alana? Pois não, boa tarde, Excelência. A senhora dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Obrigada. Inicialmente, meus cumprimentos aos novos jogadores, colegas advogados, eventuários de justiça. É mais um caso já conhecido pela Corte de Consignado, no qual a parte alega não reconhecimento da contratação. Inicialmente, o banco alega em sede de preliminar a necessidade de realização de perícia, uma vez que a autora lá contesta a assinatura que foi aposta aliás, sim, a autora ela atesta a assinatura que foi aposta junto ao contrato. Entretanto, faz necessária a realização dessa perícia para que se confirme, de fato, a autenticidade da assinatura da autora. Assim, com a prova pericial que foi requerida, estaria claro que o contrato ele foi efetivamente firmado pela parte da autora apelada. E ressalta-se também que, nessa forma, requer a nulidade da sentença proferida para que o processo ele retorne à primeira instância, e abrindo-se assim a fase instrutória para que seja oportunizada a prova pericial. Avançando, caso não seja reconhecida a necessidade da prova pericial, no que diz respeito ao mérito, o banco alega regularidade da contratação. O contrato ele foi celebrado em outubro de 2019 e a autora ela foi beneficiada com o crédito em conta de sua titularidade. Assim, não há qualquer dúvida de que a mesma se beneficiou com a disponibilização do crédito, que foi oriundo do contrato. Ademais, o STJ, em recente decisão, já manifestou entendimento favorável ao reconhecimento da contratação quando do recebimento desses valores através da comprovação de DOC ou TED e ausência de questionamento por parte do beneficiário. Portanto, não há qualquer defeito na prestação do serviço, uma vez que fica evidenciada a regularidade da contratação e que a recorrida se beneficiou do empréstimo, merecendo, portanto, a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação. No que diz respeito aos danos morais, que inicialmente o banco foi condenado no importe de R$3.000, essa compensação, ela demanda uma prova detalhada de sofrimento intenso, que não foi feito no caso em tela. Ainda assim, que mesmo que não seja isso o entendimento da Igreja Câmara, merece reforma, uma vez que o pedido de indenização ele foi fundado em alegações completamente genéricas e infundadas.
Entretanto, assim, na remota hipótese de ser considerado algum dano ocorrido, requer que o mesmo seja arbitrado em um montante razoável, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa da parte autora. E no que diz respeito aos danos materiais, fica claro, diante de tudo que foi exposto, que o apelante ele agiu licitamente, pautado pelo estilo de cumprimento do dever legal, não havendo que se falar em qualquer dano, uma vez que os valores descontados são devidos em virtude da disponibilização do crédito em sua conta. Assim, ademais, também não houve qualquer comprovação de que os descontos tenham prejudicado o sustento da parte autora, sendo que bastava um tempo de extrato bancário para fazer tal prova. Assim, tanto não houve dano, como a parte autora confessa que houve o depósito do valor em conta corrente. Portanto, merece provimento o presente recurso, em face do pedido ser fundado em alegações completamente genéricas, devendo ser reformada a sentença para que seja afastada da condenação, nesses termos de excelência, que pede deferimento. Pois não, doutora. Obrigado aí pela sustentação oral. Parabéns. Eu vou aqui, na condição de relator, pedir primeiro aqui a preliminar de cessamento de defesa. Não ficar ombreado ao pensamento da entidade bancária, no sentido de que precisaria aqui de dilação probatória. Então, estou negando aqui essa preliminar, rejeitando a preliminar. Quanto aqui ao mérito, não tenha nenhuma dúvida que houve falha na prestação de serviço, não devido a dano material e moral. Mantido aqui está de bom tamanho, R$3.000, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, portanto, eu estou conhecendo do recurso e desprovendo sentença confirmada. É este o meu voto. Passo, então, a palavra ao desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Senhor presidente, eu já havia votado no sistema do voto provisório e, nesse momento, ratifico o voto, acompanhando a douta relatoria. Pois não, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio. Passa a palavra ao nosso também pré-claro e conspícuo desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Senhor presidente, boa tarde. Doutora Alana, parabenizar pela brilhante sustentação oral, mas confirmo integralmente o voto de Vossa Excelência. Confirmo o voto, então, proferido. Pois não, desembargador Carlos, passa então a anunciar o julgamento. Apelação conhecida e desprovida no termo do voto do relator. Vamos aqui para o 31 da pauta. 020 1329, dígito 07.2022. Apelante Nessi Batista de Souza e apelado Banco Itaú Consignado S.A. Relator, Sua Excelência desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Está um pouquinho quente. E a doutora Alana também. E doutora Alana Almeida Melo, Vossa Excelência. Dispensa a leitura do relatório, doutora Alana? Penso sim, Excelência. Vossa Excelência tem o prazo de 15 minutos. Senhor presidente? Pois não, senhor presidente? Pois não, pronto, eu estou vendo aqui, esse é o número 31. 31. Só um momentinho, presidente. A doutora Alana representa o apelado. O apelado. Esse aqui é meu último processo com sustentação oral. Apelante aqui, Nessi Batista de Souza, e o apelado é o Banco Itaú Consignado, não é isso? Isso. A doutora representa o banco, é? Correto. Pronto, a doutora representa o banco, não é isso? Isso. Aí o presidente já autorizou, a doutora
pode ficar à vontade na sua sustentação, doutora. Ok, obrigada. Mais uma vez, reiterando meus cumprimentos. Outro caso de empréstimo consignado, mas nesse aqui ele foi julgado improcedente, pedido autoral, em primeiro grau. Preliminarmente, o banco alega a necessidade de manutenção da sentença frente à ausência do cerceamento de defesa. A parte autora, ela alega a necessidade de realização da perícia para que seja atestada a assinatura no contrato, que é, de fato, da apelante, requerendo, assim, a anulação da sentença. Mas não lhe assiste qualquer razão, uma vez que já tiveram várias provas robustas, foram juntadas pelo banco apelado, o que fez com que o juiz Acó julgasse procedente a demanda. Assim, não houve qualquer irregularidade no contrato entablado entre as partes. Nesse caso, o apelado ele comprovou a regularidade contratual através da juntada do contrato de empréstimo devidamente assinado pela parte autora, assim como também através do comprovante de transferência do valor do empréstimo em documentos pessoais da parte apelante. Portanto, não existe qualquer defeito no serviço, na prestação do serviço, a responsabilizar o apelante. Excelência, uma vez que as provas documentais elas foram produzidas, então elas mostram-se mais do que suficientes à formação do livre conhecimento da matéria, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Por todo exposto, fica claro que a decisão ela não merece reforma, tendo em vista que atendeu os requisitos necessários previstos em lei para julgar antecipadamente a lide. Avançando, no que diz respeito ao mérito, o banco alega a regularidade da contratação, uma vez que o mesmo ele foi contratado em janeiro de 2017. Desse valor contratado foi deduzida uma quantia para quitação de saldo devedor anterior, cuja parte autora quis renegociá-lo. Só um instante. O valor remanescente ele foi disponibilizado por meio de uma retirada de ordem de pagamento, mediante assinatura da própria parte autora. E é importante deixar claro que esse valor remanescente ele foi disponibilizado por meio de ordem de pagamento ao Banco Itaú, em conta corrente que é transitória, a qual emitirá a ordem de pagamento para a instituição bancária de escolha do cliente. E ainda, de acordo com as regras estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, fica claro que o saque ele só pode ser feito pelo beneficiário da conta, mediante a apresentação de documento de identidade, com foto e CPF, documentos esses que são pessoais e de posse exclusiva da parte autora. Assim, fica claro que houve, sim, o saque do pagamento, e constata-se que a parte autora ela utilizou do empréstimo se beneficiando do valor que foi creditado em seu nome. Portanto, fica cabalmente demonstrada a regularidade da contratação e nota-se que a assinatura aposta no contrato ela coincide com a que consta dos documentos trazidos aos autos pela parte autora. Desse modo, não há qualquer defeito na prestação de serviço pelo apelante, uma vez que fica evidenciada a regularidade da contratação e que o apelante se beneficiou do empréstimo. Portanto, a decisão prolatária em primeiro grau não merece qualquer tipo de reforma. Diante do exposto, fica claro que a apelante agiu de má-fé, uma vez que sempre teve conhecimento da contratação e, principalmente, recebeu o valor da transação. Assim, excelência, no que diz respeito aos danos morais, o pedido não procede, uma vez que não houve ilícito, mas sim exercício regular de direito, e a compensação dos mesmos, ela demanda uma prova detalhada de sofrimento intenso, o que não foi feito no caso em tela. E também na jurisprudência já é pacífico, que sem a prova do dano não há dever de indenizar. Portanto, o recurso deve ser improvido com a manutenção na íntegra da sentença do juiz de acordo. E, entretanto, caso seja pedido de maneira diversa, requer que os danos sejam arbitrados em um montante razoável, evitando o enriquecimento ilícito. Já no que diz respeito aos danos materiais, também a partir do que já foi dito, fica claro que não há qualquer reparação, uma vez que a contratação ela foi legítima e os valores descontados são, portanto, devidos, esses valores são descontados em razão do contrato que foi efetivamente firmado. Assim, esses danos não podem ser resumidos a meras alegações, não podendo ser hipotéticos, razão pela qual deve ser o recurso autoral totalmente provido. E sobre a repetição, fica claro que ainda tem que se falar mesmo de repetição de débito, uma vez que a parte apelante nada pagou indevidamente ao apelado. E precisa também que não houve em nenhum momento a comprovação de má-fé da parte acionada, sendo incompreensível que se fale de devolução em dobro. Por fim, excelência, sobre a litigância de má-fé, a condenação foi mais do que acertada, uma vez que a nítida má-fé da parte apelante, ao alterar maliciosamente a verdade dos fatos, afirmando na petição inicial que desconhece a contratação, devendo, portanto, ser mantida a condenação ao pagamento da multa. E vale dizer ainda que, conforme preceitua o nosso Código de Processo Civil, reputa-se litigante de má-fé aquele que, independente de dolo, afirma fato inexistente ou nega um fato existente.
Assim, as provas juntadas aos autos, eles demonstram que houve alteração da verdade pela parte apelante. Portanto, não se pode permitir que qualquer dessas partes faça mau uso dos instrumentos processuais. Assim, uma vez que estão provados, suficientemente provados os fatos, como no caso, e não existe razão para que o juiz deseje apreciar o mérito e evite que o judiciário venha a ser novamente ludibriado. Portanto, descabida a interposição do recurso, uma vez que fica evidente sua litigância de má-fé. Nesses termos, excelência, que pede deferimento. Pois não, doutora Alana, né? Isso. Parabenizo Vossa Excelência por sua sustentação oral. Obrigada. No caso aqui, eu já votei no sistema provisório e estou mantendo o meu mesmo pensamento. Estou com a mesma caminhada, não alterei minha caminhada. E eu vejo que, na verdade, é preciso haver uma perícia, né? Perícia gravotécnica, que foi pedido logo no primeiro momento, pela dona Nessi Batista de Souza. Então, voto pelo conhecimento e provimento do recurso. Ai, não passei a palavra, eu pensei que já tinha... Desculpe, desembargador Raimundo Nonato. Passei a palavra a Vossa Excelência, que Vossa Excelência, depois que eu anunciei, Vossa Excelência pronunciou-se, aí eu já... Minhas escusas. A palavra a Vossa Excelência. Pois não, desembargador. Presidente, estou à disposição. Vocês têm a palavra, desembargador. Esse processo é o da pauta. Qual é o número dele da pauta, presidente? É o 31. É o último de É o Vossa Excelência. 020 13 29 07? Perfeitamente. Esse não já foi... Eu vou... Não, é porque quando eu anunciei, tá certo? E perguntei à doutora advogada se ela dispensava tanto o relatório como não, apenas o relatório. Ela dispensou apenas o relatório e aí ela fez já a sustentação oral. Você fez a leitura do processo, né? Não, mas eu estou atento aqui, inclusive eu ouvi atentamente, presidente, a sustentação feita pela doutora Alana Almeida, parabenizando a doutora Alana Almeida. Eu peço desculpa aos colegas, doutor desembargador Zé Ricardo, desembargador Carlos Augusto, é porque hoje eu não pude comparecer presencialmente à sessão e estou aqui ainda no TRE despachando algumas coisas, né? Mas eu já vou fazer aqui a leitura da ementa. Nós já votamos o processo, né? Eu já verifiquei aqui nos detalhes da votação, tanto o desembargador Emanuel como o desembargador Zé Ricardo já votaram, eu também já votei, e eu peço permissão para fazer a leitura apenas da ementa. E assim foi vazada a ementa. Apelação civil, ação declaratória de inexistência de negócios jurídicos, com repetição do indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado, alegação de não contratação, ação julgada improcedente e resignação da parte autora, questionamento quanto à autenticidade da assinatura. Esse tema já é muito presente aqui nesta casa. Assinatura posta no documento colacionado pelo banco réu. Necessidade de perícia grafotécnica, sentença anulada, precedentes deste tribunal e desta casa, desta Câmara. Recurso conhecido e provido. É como voto, senhor presidente, e demais colegas. Não, desembargador Raimundo Nonato. Mas o senhor, embora não esteja presencial, mas o resultado é o mesmo. Vossa Excelência obrigado. Fazendo seus votos com muita inteligência, viu? Obrigado. Então eu apenas ratifico o meu voto, já anunciado aqui, agora há pouco tempo, e também pelo sistema provisório, sendo pelo conhecimento e provimento do recurso,
e passa a palavra à Sua Excelência Mardo José Ricardo Vital Patrocínio. Muito obrigado, senhor presidente. Igualmente, voto com a relatoria. Anuncio, então, o julgamento. Recurso conhecido e provido, nos termos de voto de Sua Excelência Raimundo Nonato Silva Santos. Vamos aqui para o 34, ou 54. É o último da pauta. Sequência de 3 zeros, 145760.2019. Apelante Carmélia Limeira de Oliveira e apelado Banco Itaú Consignado S.A. O advogado que pediu sustentação oral, doutor Lázaro Victor de Souza. Então, pessoal. Então, eu passo a palavra. Doutor Carlos Augusto, posso fazer a pergunta? Então, pronto. Doutor Lázaro, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, desembargador. Então, Vossa Excelência tem 15 minutos. Ok. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nobre desembargador, relator, e também os demais desembargadores. Gostaria de cumprimentar também o membro do Ministério Público, Defensoria Pública, advogados e serventuários da Justiça. Bem, irei tratar aqui o processo de maneira bem sucinta, simples. Trata-se de um processo de inexistência de contrato de empréstimo consignado, né, na qual o juiz Acó concedeu, julgou improcedente, na verdade, o caso, e eu gostaria de atentar, às vossas excelências, a apenas 4 dígitos de 2 contratos. O contrato em questão no processo, ele tem final 2337. Esse é o contrato que está sendo discutido no processo. Entretanto, foi acostado aos autos também um suposto contrato na qual a nossa cliente não reconhece a assinatura dela nesse contrato referido. Entretanto, a parte acionada questiona-se também na contestação um contrato que seu final é 1721. Por que citação desses 2 contratos? Porque, na verdade, o contrato de discussão é o 2337, mas ela faz menção do 1721 porque diz que foi um refinanciamento desse contrato. Por isso que apresenta ele aqui. Entretanto, ela não apresenta, a parte acionada, não apresenta o contrato 1721. Por que eu estou dialogando e comentando esses 2 contratos? Tendo em vista o valor que foi realizado, supostamente realizado pelo empréstimo, né, no valor de 4.899, né, sendo liberado 4.736, entretanto, o TED que foi juntado aos autos do processo, trata-se apenas de um valor de 1.049, alegando a ré que seria um refinanciamento do contrato 1721. Porém, não apresentou aos autos esse contrato. Enfim, mesmo relatando sobre esse contrato, questiona-se também a assinatura realizada no suposto contrato 2337, que nem sequer foi passado por uma perícia, né, para tentar verificar a assinatura do presente contrato. Questionado isso, a assinatura do contrato, questionado o contrato que não foi apresentado, cujo refinanciamento seria 1721, questiona-se também o TED, que foi juntado pela parte ré, que é bem abaixo do valor que foi disponibilizado. Outro ponto também, nobres desembargadores, é a questão do comprovante de residência acostado aos autos de folha 128. Percebe-se que não está em nome da autora, visto que também não apresenta uma declaração de comprovante de residência, se assim não fosse ela. Tendo em vista, esse contrato não foi solicitado pela nossa cliente, né? Entretanto, observando o recurso de apelação e, assim, fazendo a sustentação oral, batendo alguns pontos importantes para vossas excelências, né, quanto à questão do contrato,
quanto à questão do valor depositado, quanto à questão da assinatura, quanto à questão do comprovante de residência. Esses são os argumentos levantados pela parte autora. Nisso requer o conhecimento do presente recurso para que seja julgado procedente, né, e ser concedido direito a danos morais e danos materiais pelos descontos que foram realizados na conta da autora. Isso é o que requer a tribuna. Pois não, doutor Lázaro. Passa a palavra, então, ao demarrador relator, Carlos Augusto Gomes Corrêa. Senhor presidente, eminentes pares, parabéns ao doutor Lázaro aí pela sua sustentação oral, como sempre, muito brilhante. Senhor presidente, eu vou pedir autorização a Vossa Excelência para ler a ementa do julgado, para otimizar aqui os nossos trabalhos. Apelação civil, processual civil e consumidor. A ação de cancelamento de empréstimo consignado, acumulado com danos morais e materiais. Preliminar de cerceamento de defesa, inocorrência, perícia grafotécnica, declaração de pobreza e documento de identidade. Confrontação com o contrato. Assinaturas idênticas. Prova requerida somente no momento da apelação. Celebração de contrato de empréstimo bancário consignado. Desconto em benefício previdenciário. Inexistência de fraude. Apresentação do contrato firmado entre as partes e banco apelado apresentou comprovante de renda atualizado da apelante, cópias dos documentos pessoais da autora, do cartão do banco, do comprovante de endereço, além do comprovante de transferência para a conta bancária da recorrente. Banco apelado, que se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, artigo 373, inciso 2 do CPC, combinado com o artigo 14, parágrafo 3º do CDC. A ausência de falha na prestação do serviço, dano moral inexistente, dano material incabível. Sentença mantida, recurso conhecido e não provido. Preliminar de cerceamento de defesa analisada e rejeitada. Analisando-se a documentação acostada aos folhos, verifica a similaridade das assinaturas da parte apelante, constantes na procuração, na declaração de pobreza, no documento de identidade e no contrato de empréstimo consignado. Ademais, a demonstração de repasse da quantia emprestada ao patrimônio da promovente, fato confirmado pela autora / apelante desde a inicial. Banco apelado junto com cópia do contrato, dos documentos pessoais da apelante, do comprovante de endereço e de renda, além da cópia do cartão do banco da apelante. Recurso de apelação conhecido e negado provimento. Esse é o voto, senhor presidente. Senhores membros. Pois não, senhor relator, do Carlos Augusto. Passa a palavra ao nosso também preclaro e conspícuo, desembargador Raimundo Nonato. Desembargador Raimundo Nonato. Eles são todos aqui que estão aguardando. Desembargador Raimundo Nonato.
Vossa Excelência está nos escutando? Pois não, presidente. Nesse processo eu já havia votado, presidente. Eu ratifico meu voto. Pois não, desembargador. Então, passo a lançar meu voto, matéria de fácil solução, já bem conhecida aqui no nossa ambiência, já analisada quando no lançamento do voto provisório, viu? Portanto, mantenho. Passo a anunciar o resultado do julgamento. Apelação civil conhecida e não provida, desprovida nos termos do voto. Sua Excelência, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. Então, não temos mais nenhum pedido de sustentação oral. Menos complementando aqui com rejeição, igualmente, das preliminares. Então, nós temos aqui então, já analisado, votado os processos, apenas com pedido de preferência, e agora todos os processos, os recursos de pedido de sustentação oral, e eu torno, portanto, definitivos os resultados, todos os resultados, inclusive por unanimidade, dos já votados pelo sistema provisório. Né? E assim, terminamos agora aqui a nossa pauta, né? Como eu já disse, tornando definitivo todos os processos por unanimidade, todos os resultados já obtidos no sistema provisório. Mais alguma manifestação? Desembargador Zé Ricardo. Desembargador Raimundo Nonato. Ratificando meu voto, presidente. Se Vossa Excelência, já tornamos definitivos todos os resultados obtidos no sistema provisório. Eu pergunto se Vossa Excelência tem alguma manifestação. Não, presidente, nenhuma manifestação, presidente. Pois não, desembargador também, presidente. O Carlos Augusto também não. Sua Excelência. Tudo tranquilo. Representante do Ministério Público. Só dizer da nossa alegria com o retorno da nossa querida doutora Lívia. Olha aí. Olha aí. Doutora Cristina. Também não, ratifico a dobre Luzanira, procuradora Então, da recuperação da Lia, né? Olha aí, tá vendo? Queridíssimo. Nada mais tendo a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.